nossa aula de número 20 do nosso curso do Espírito Santo. Faltam apenas 5 aulas. Estamos no capítulo 4 do livro de John Bevere, Capacitados pelo Espírito. Terminando esse capítulo 4, o dia 5, páginas 148 a 154, devocional do dia 166 a 168, questões para discussão 169 a 170. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou solicitar para um amado irmão ou irmã trazer um copo d'água para mim, mas sem gelo nenhum. Água quente, por favor. Não é para esquentar no fogão. Atos 1:8. Na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na versão que eu fiz aqui, na versão ampliada que eu fiz, está assim, você pode acompanhar comigo no telão: mas recebereis poder, força, habilidade, potência, fortaleza, recursos, virtude, capacidade, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós estamos então no capítulo 4, dia 5, e nós estamos falando sobre o falar em línguas. Amém? O nosso falar em línguas, nós temos basicamente 4 tipos de línguas que nós podemos falar em outra língua, como a Bíblia diz. 2 tipos de línguas são usados principalmente em público, e 2 tipos de línguas são usados principalmente no particular. Nós falamos a semana passada sobre as línguas públicas. Se você não ouviu, você entra na internet, senta no canal do Evangelho Vivo, e aí então você procura lá a lição 19, a aula 19. Mas as 2 línguas públicas, a primeira é a língua estrangeira, outro idioma. Vamos imaginar que tivesse alguém aqui que fosse japonês, e aí eu começasse a falar com essa pessoa em japonês, mas eu nunca fiz um curso em japonês, ok? E eu começo a falar as coisas de Deus para essa pessoa. É porque naquele momento eu fui capacitado pelo Espírito Santo de Deus para falar com aquela pessoa, só que eu não entendo o que eu estou falando. Na maioria das vezes a gente nem sabe que a gente está falando em uma língua desconhecida que existe no mundo, porque também a gente nem sabe japonês. Quem sabe japonês aí? Quem sabe diferenciar o japonês do chinês do coreano? Tudo tem olhinho puxado, né? Então ainda mais a língua, como que nós vamos diferenciar? Então foi isso que aconteceu lá em Pentecostes, no capítulo 2, eles ficaram cheios do Espírito, falaram em outras línguas, falaram na língua das pessoas que estavam ali, na língua materna das regiões que eles vinham, amém? É uma língua pública, ok? Amém? O outro tipo de língua é língua estranha com interpretação. É como se, alguém já deve ter visto aqui, um pastor, ele fala em línguas. Já teve um pastor que veio aqui, o pastor Maurício, eu lembro no culto, ele falou em línguas, e aí depois ele interpretava o que ele estava falando. Não é uma tradução, porque tradução, como eu falei a semana passada, the book on the table, eu estou falando em inglês, o livro está sobre a mesa. Eu traduzi, literalmente. Agora, uma interpretação, ela já, por exemplo, o cara pode falar 10 mil palavras, pode falar 10 palavras em outra língua, e uma em português. Por quê? Porque é uma interpretação, e também quem dá é o Espírito Santo, ok? E não é um negócio que fica sempre ligado. Eu já tive essa experiência quando eu oro em casa em línguas, não é toda vez, algumas vezes eu tive essa experiência, eu sabia o que eu estava falando, e aí eu podia falar em português aquilo que eu estava falando, mas não é sempre que funciona, amém? Glória a Deus. Então esses 2 tipos de línguas são usados publicamente dentro da igreja, e são usados
como sinal para os incrédulos, para aqueles que não creem, ou para a edificação da igreja. No caso da língua com interpretação, geralmente é para a edificação da igreja. Amém? É melhor do que a pregação do pastor, assim diz o apóstolo Paulo, é a língua estranha com interpretação. E o que nós vamos falar hoje são as duas línguas particulares: a oração por si mesmo e a intercessão pelos outros. Então, o subtópico do capítulo 5, do capítulo 4, dia 5, capacitados pelo Espírito. A língua número 3, né, que ele chama 1, 2, a terceira é línguas para oração pessoal. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Alguém aqui conseguiu ler o livro durante a semana? A irmã Vani, amém? Meus irmãos, faltam apenas 4 aulas. Se preparem antes de vir. Eu coloco para você o resumo. Quem não tem o livro, eu coloco no WhatsApp. Por isso que é um curso interativo, para você se preparar antes, para que você possa vir para o culto e estar mais bem preparado para aquilo que eu estou falando. Você já está ao par do assunto. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 14, versículos 14 e 15. Você pode acompanhar comigo no telão, ou pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Diz assim, o apóstolo Paulo falando: pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que nós podemos cantar e orar em português, porque nós falamos português e português de Ribeirão Preto, com porta, com porquê, né? É assim que nós falamos aqui. Eu já até, entre aspas, desculpe a expressão, mas eu me contaminei porque eu sou paulistano, então eu falava o meu, falava porta, mas de tanto ouvir, comecei a imitar vocês, e agora eu peguei. E aí quando eu menos vejo, eu falo porta também. Mas a gente pode orar no nosso português e cantar no nosso português, mas a gente também pode orar em línguas e pode cantar em línguas. E qual que é o propósito dessa oração em línguas, desse cantar em línguas? Nós temos que entender que esse terceiro tipo aqui, que o autor está falando, é para uso particular. 1 Coríntios 14, 2, o apóstolo Paulo vai nos dizer para que serve essa língua que a gente fala. E ele está falando sobre essa língua de uso particular, da nossa oração particular, do nosso louvor a Deus em casa, particular com Deus. Diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala de fato a ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, qual que é o propósito desse falar em línguas? É para minha edificação particular, para que eu possa orar, falar com Deus de acordo com a vontade de Deus. Imagina você orar a vontade de Deus 100%. Imagina você orar por algo que vai acontecer com você daqui a alguns minutos e você não sabe. Eu vou dar o exemplo do meu pai. Um dia ele estava voltando de São Paulo, ele estava voltando naquele tempo era, não sei se continua fazendo assim, mas além da mini rodoviária que tem aqui em Ribeirão, também o ônibus parava ali em frente a Mabel, ali na Castelo Branco, e a gente morava ali na Lagoinha, e ele desceu ali. E aí quando foi atravessar a marginal da Mabel, porque a gente foi pegar ele ali, foi buscar ele, aquela marginal antigamente eram 2 mãos. Ele olhou para um lado e não olhou para o outro. O que acontece quando a gente olha só para o lado na rua, para atravessar, e não para o outro?
pode ser atropelado. E aí um carro parou a 1 centímetro dele. Ele atravessou, sentou no chão, né? Não sei se ajoelhou, sentou e agradeceu a Deus. Por quê? Porque Deus colocou no coração dele para ele orar toda a viagem de volta em línguas. Por que ele estava orando? Por quem que ele estava orando? Quem que você acha que ele estava orando por quem? Por ele mesmo, para evitar daquele acidente. Mas ele não estava gritando lá no ônibus, senão ia achar que ele era louco. Imagina ele lá no ônibus. Esse cara está louco, põe ele para fora. Amém? Ele estava orando como? Estava orando em línguas. Amém? Porque é uma oração para si mesmo. Ok? Então a gente tem que ter maturidade para entender qual que é o propósito. E aí Deus então o livrou. Ok? Então, quando a gente ora em línguas, é para a nossa edificação pessoal. E para a nossa oração ser a oração da vontade de Deus. Pelo que você está orando? A maioria das vezes você não vai saber. Mas a gente tem que entender que todo dom que Deus nos dá atua pela fé. Amém? Se eu não tiver fé, se eu começar a pensar, puxa, mas o que eu estou fazendo é doideira, eu não vou orar. Mas se eu tenho fé e sei que eu preciso orar por mim mesmo, orar de acordo com o que o Espírito Santo, que é a vontade do Pai quer para mim, eu vou ter tempo todos os dias para orar em línguas. Como nós vimos no versículo 15, nós podemos, e no 14 nós podemos orar em línguas, mas a nossa mente fica infrutífera. Por quê? Porque como é orar no Espírito, não passa pela nossa mente. Ok? A gente pode orar em línguas e estar pensando em outra coisa ao mesmo tempo. Ok? Tem um pastor, alguém já ouviu falar do Luciano Subirá? Alguém já ouviu falar do Luciano Subirá? O Luciano Subirá, ele diz que nós devemos orar em línguas em todo o tempo. Quando ele trabalhava no banco, enquanto ele estava trabalhando no banco, ele estava orando em línguas baixinhas, ele conseguia fazer as coisas do banco interno, que ele trabalhava interno, e conseguia ficar orando em línguas ali a todo tempo. Né? Tem gente que fala assim, até quando você estiver lendo, você consegue ler e orar em línguas ao mesmo tempo. Por quê? Porque não é uma coisa que passa pela mente. É uma coisa que o nosso espírito que ora, está escrito aqui, pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, ou seja, também orarei com a mente. Então, não podemos só orar em línguas, porque a nossa mente fica infrutífera. Nós também temos que orar com o entendimento, usando a nossa mente, a nossa vontade, usando o nosso ser, amém? Assim como também nós podemos cantar. E aí então o autor, ele vai dizer assim, toda pessoa cheia do Espírito Santo ora em línguas. O que vocês acham? Trouxeram água para mim, mas é gelada. Se eu tomar isso aqui, eu estou com dor de dente. Sem gelo, irmão, por favor, obrigado, viu? É que a irmã não estava aqui, ela trouxe. Sem gelo nenhum. Vocês acham que toda pessoa cheia do Espírito Santo ora em línguas? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim? A Bíblia diz que lá em Pentecostes todos foram cheios do Espírito. E quem que foi que falou em outras línguas? Quem? Todos. Então, tanto o autor quanto eu achamos que todos que estão cheios do Espírito tem que estar cheio, tem que estar meia boca. Todos que estão cheios do Espírito têm potencial para orar em línguas, para falar em línguas. Mas a gente usa esse dom pela fé. Às vezes a pessoa recebe, mas acha que é uma coisa da cabeça. Eu lembro que quando eu fui o primeiro da minha família a ser batizado em línguas, a ser batizado no Espírito. Mas eu lembro que veio algo na minha mente e daí eu comecei a falar. Mas a Bíblia diz que a mente fica infrutífera? Eu não sei, eu nem sabia desse versículo, eu sei que eu comecei a falar. Amém? E aí
eu sempre que eu oro, muito obrigado, irmã. Sempre que eu oro, eu vou orar em línguas pela fé. Amém? É um dom ativo pela fé. E eu creio que todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo podem orar em línguas. Agora, eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine que dois homens estejam num rio. O rio tem correnteza, sim ou não? Agora, os dois homens estão dentro do rio. E um dos homens entra no rio, relaxa e deixa o rio levar ele embora. E o outro fica ali parado dentro do rio. Os dois homens estão dentro do rio? Os dois homens estão molhados? Agora, quem que se deixou levar pelo rio? O que se soltou, não foi? Então, o autor ele dá esse exemplo de que quando a gente ativa esse dom pela fé, nós deixamos o Espírito Santo fluir na nossa vida. Amém? Mas eu posso estar dentro desse rio e ficar parado também. Então é uma forma da gente usar pela fé, da gente não ter vergonha. Eu conheço casos aqui na igreja de pessoas que me contaram que foram batizadas em línguas em casa, sozinho, orando. Por quê? Porque deixou Deus agir pela fé. Então é muito importante que você fale em línguas, principalmente por causa de você. Você precisa orar a vontade de Deus através da sua boca, ok? Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele falou no Pai Nosso: venha a nós o vosso, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se ele nos ensinou a orar para que venha o reino, é que nós precisamos falar que venha. Há uma necessidade que nós tenhamos que falar para Deus para que venha o reino. Então, quando nós oramos no Espírito, nós oramos a vontade do reino, a vontade do Pai, para que venha o reino por completo, principalmente na nossa vida. Amém? Então é muito importante que você creia e que você busque isso, porque a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo vai dizer no último versículo do capítulo 12: buscai com zelo os melhores dons. Ok? Então nós podemos buscar com dedicação os melhores dons. Comece buscando o dom de falar em línguas, de orar em línguas. Amém? Eu creio que todos aqui podem receber, todos, porque o sangue de Jesus nos basta para que nós possamos receber o Espírito Santo. Amém? Vamos passar então para o quarto. Olha lá o português aqui. O português de Ribeirão. O quarto tipo de falar em línguas. O segundo, que a gente fala do uso particular, né? O segundo tipo do uso particular. Línguas para intercessão. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26. Se você está em Coríntios, volta em Romanos capítulo 8. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Preste atenção, nós não sabemos a maneira correta de orar, e todos nós temos essa fraqueza, mas o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Eu já fui procurar em alguns dicionários da língua original, no Novo Testamento é o grego, o significado dessa palavra gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis são palavras que são ditas, mas não são entendidas. Então, muitos intérpretes da Bíblia entram de acordo com o que está sendo dito aqui, o que Paulo está falando aqui,
é que ele está falando sobre orar em línguas. E a gente tem que entender que quando a gente ora em línguas, nós não só oramos por nós mesmos, mas nós oramos, olha só no versículo 27, o Espírito intercede pelos santos. Então nós não sabemos em qual momento que quando nós estamos em língua no nosso particular, que nós estamos orando só por nós, ou nós podemos estar orando por outros irmãos e irmãs, amém? Pela ação de Deus no mundo. Então quando nós oramos em língua, nós também podemos estar orando por uma outra pessoa, mesmo que não seja cristã, mas que está necessitando da nossa oração, amém? A gente ora a perfeita vontade de Deus através de nós, e a gente ora o quê? Tanto por nós, quanto também por outras pessoas. Aqui o autor ele vai dar um exemplo de uma jovem universitária que no seu particular ela não sabia, ela era de uma igreja que não cria que existia o dom de falar em línguas, mas aí ela ouviu um estudo, depois ela foi orar e ela começou a falar em línguas, e aí ela conta que o Espírito Santo incomodou para ela orar, e ela orou, e aí o que estava acontecendo? Depois que ela acabou a oração, ligaram para ela, e aí contaram que o avô dela estava passando por uma cirurgia muito delicada, e que tinha dado tudo certo, que ele não tinha morrido. Então naquele momento ela estava orando pelo seu avô, que ela nem sabia que estava passando por essa cirurgia. Então a gente tem que entender que quando a gente ora em línguas, nós vamos muito além do nosso pensamento. Lembra que a Bíblia diz em Isaías 55, quando Deus fala assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês, assim como os céus são mais altos do que a terra. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 6, 18, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui nós vemos também o apóstolo Paulo mais uma vez falando da oração no Espírito, que é a oração em línguas, e é a oração que também é feita por nós e por todos os santos, de todos os tipos. Vai ter momento que a gente pode orar alto, mas vai ter momento que a gente vai orar baixinho. Vai ter momento que a gente vai gemer, mas vai ter momento que a gente vai estar calmo e tranquilo no lugar. Porque se a gente orar alto todo o tempo, o que vai acontecer com a nossa voz? Vai sumir. Vai acabar. O próprio Luciano Subirá, ele diz assim que quando ele começou a falar em línguas muito tempo, começava a doer o maxilar, começava a doer a boca, né, nos primeiros dias, porque ele ficava orando um longo tempo, orando em línguas. Então, nós temos que entender que vão ter vários momentos, ok? Não quer dizer que você está mais cheio ou menos cheio se você está orando baixo ou alto, ok? Mas o importante é a gente saber que se Jesus falou para nós, abre a sua Bíblia ali em Marcos capítulo 16, versículo 17, você pode acompanhar comigo no telão. Diz assim, esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O sinal seguirá o que? Então é um dom que eu uso assim como expulsar o demônio de alguém, assim como curar os enfermos, que ele vai continuar dizendo, curarão os enfermos, mas o falar em línguas também. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que tanto falar em línguas, em público ou em particular, é para a glória de Deus, amém? E é algo que Jesus nos deu no Novo Testamento, na Nova Aliança, para que a gente esteja exercendo
o ministério de uma maneira completa. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto que se reunia e eles faziam bagunças e oravam em línguas e faziam uma bagunça no culto. Ele falava assim: eu oro mais em línguas que todos vocês. Mas ele sabia o momento de falar em línguas. Ok? Ele falava assim: por que eu vou estar com vocês falando em línguas se vocês não vão entender nada? Se não for a língua para interpretação, se não for a língua para falar numa língua humana de alguém aqui que veio visitar o culto, e aí vem um estrangeiro e a gente fala nessa língua dele, para que eu vou falar em línguas? Então, no final desse capítulo, ele vai colocar ali 1 Coríntios 14, 20, e diz assim: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Ele está falando de dois tipos de pessoas. Quando a gente fala em língua, no meio do lugar de pessoas não instruídas, ou seja, pessoas novas convertidas, que chegaram para o evangelho agora, como eu era novo convertido, e aí eu lembro que eu estava numa roda, e aí estava ali com uma pastora que estava evangelizando e falando para minha família. Ela começou a falar em línguas. Depois eu falei para minha mãe: o que ela estava falando? O que ela estava falando? Estava falando na língua dos anjos. Mas eu falava para minha mãe: mas mãe, como que ela aprendeu isso? O que ela estava falando? Eu fiquei super curioso. Mas para alguém que não é instruído, às vezes pode também parecer loucura. Ou se chegar um descrente, alguém que não crê em Deus, vai achar que a gente está todo mundo doidão. Amém? Então, a gente tem que entender que tudo tem seu momento e sua hora, ok? Mas também que não quer dizer que as línguas particulares, a gente não possa orar junto numa vigília de oração, no momento que está a gente aqui, só o pessoal da igreja, não tem problema. Amém? E eu não estou aqui proibindo ninguém, porque o apóstolo Paulo fala assim: olha, não proíbam falar em línguas. Eu só estou ensinando para que a gente saiba que, com maturidade, quando usar esse dom. Não preciso ficar mostrando para os outros que eu falo em línguas. Então, se você quer falar em línguas, fale. Se é para você mesmo, não precisa ninguém ouvir. Você está falando e ninguém precisa ouvir. Amém? A não ser que Deus mande você fazer isso. Amém? E qual que é o desejo de Deus para você e para mim? Olha só, 1 Coríntios 14, 39 e 40, o apóstolo Paulo: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Espera aí que faltou uma parte ali, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios 14, 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo seja feito com dedicação e ordem. Tem um outro versículo que ele diz assim: eu queria que todos falassem em línguas. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o meu desejo, passa mais uma, irmã, eu acho que está no próximo, aqui o meu slide aqui está com problema. Aí, passa mais um. Aí, 14:5. Diz assim: gostaria que todos vocês falassem línguas. Ok? Então, se o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, qual que é o desejo de Deus, de Jesus? Que todos falem em línguas. Então agora eu quero orar com você. Amém? Porque o falar em línguas, eu vou pedir para você ficar em pé. O falar em línguas nos ajuda a crescer no poder e na presença de Deus. Então eu quero orar por você. Você que ainda não fala em línguas, eu quero que você venha aqui na frente. Ou você que fala em línguas e parou de falar em línguas, eu vou orar por você. Assim como um dia veio um missionário de fora, colocou as mãos sobre mim, e eu comecei a falar em línguas, eu vou orar por você. Você que já fala,
e que de repente parou, enterrou esse dom, não enterre esse dom, amém? E você que ainda não fala, eu vou orar por você, amém? E esse dom, amém, que vem de Deus, ele é usado pela fé, creia que você recebeu, em nome de Jesus, amém? Para que você use. Por que eu não recebi do pastor da minha igreja? Quando ele orou, porque ele nunca orou por mim. Então eu vou orar por você. Não é a pessoa que ora, mas eu creio que você pode receber. E se você crê que você também pode receber, você vai receber, amém? Estenda as suas mãos aqui para os nossos irmãos. Pai, a tua palavra diz: esses sinais seguirão os que creem. Nos últimos dias, Senhor, o Senhor derramaria do teu Espírito, e nós falaríamos em outras línguas, em novas línguas, tanto para usos particulares quanto para uso público. Por isso agora eu coloco as minhas mãos e peço que o Senhor venha revitalizar o dom, e que o Senhor venha dar o dom de falar em línguas, ó Deus, para cada uma das irmãs que está aqui, Pai. Eu coloco as minhas mãos, mas eu peço que o Senhor coloque o teu poder, para que nós possamos aprender, ó Deus, que nós podemos falar em outras línguas, que nós recebemos esse dom do Senhor, e que assim como o dia, Pai, eu recebi do Senhor, através de um homem que orou por mim, orei por elas aqui, e assim como nós aprendemos com grandes homens de Deus, ó Pai, conhecidos em todo o nosso mundo nos dias de hoje, como John Bevere, e como o pastor Paul Yanshu, ó Deus, que orava pelo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia às vezes, em línguas, porque ele sabia que ele não conseguia manter o seu ministério sem orar em línguas. Eu creio que o Senhor quer edificar as irmãs aqui, e que o Senhor quer, ó Deus, fazer com que elas sejam intercessoras para orar pelos outros, por aquilo que a gente não sabe. Em nome de Jesus, eu oro por elas, e oro por essa igreja, para cada pessoa que adentrar essas portas, possa ser batizada no Espírito Santo, possa falar em outras línguas, possa orar em línguas, e sejam, Pai, bocas de Deus aqui nessa terra. Por isso nós agradecemos por mais essa reunião, e pedimos que o Senhor abençoe o ensaio, que o Senhor abençoe o culto de mais à noite, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas.